fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da sua RCT TV, canal 23 da TVN. Está começando mais um Esporte na TV. Boa noite a você também que nos acompanha via internet pelo www.rederct.com.br. Como você já está habituado, toda segunda-feira eu recebo aqui o jornalista Luciano Gasparini. Boa noite, Luciano. Boa noite, Moreno. Boa noite, telespectador da RCT. Estamos aí para mais um debate e essa segunda-feira bastante assunto aí para tratar, que até temos que falar com o Adriano, de repente ampliar o nosso programa aí para uma hora, que meia hora tá pouco, né, Moreno? Verdade. Olha a cobrança aí, Adriano. O Canoas Vôlei perdeu, né? Não foi final de semana bom para os times de Canoas. E com a derrota do último sábado por 3-1 para a Universidade Federal de Juiz de Fora, dentro do ginásio poliesportivo La Salle, o Canoas se manteve na sexta colocação da Superliga. Contudo, a distância para o RJ Vôlei, quinto colocado, subiu para 3 pontos. Com a vitória surpreendente dos cariocas sobre o vice-líder SESI, fora de casa, por 3-2, o Rio chegou aos 34 pontos, 3 a mais que o Canoas, que não somou ponto algum com a derrota por 3-1. Surpreendente esses dois resultados, né, Luciano? Surpreendeu até a mim, né, Moreno, que não acreditava até na recuperação do Canoas. A gente brincou aqui, fez uma aposta aí de uma Coca-Cola. Para não dizer que a gente está fazendo propaganda só para Coca-Cola, também pode ser uma Pepsi. Pode ser Pepsi. E, na verdade, surpreendeu a mim. Eu já achava que o Canoas já tinha estabilizado nessa condição, que inclusive ia ultrapassar o Rio de Janeiro. Mas uma vitória realmente surpreendente, porque o SESI vinha disputando a primeira colocação, né? Tinha ganho do Cruzeiro em Minas, e agora sofre essa derrota aí por 3-2, que na verdade deixam as coisas indefinidas. O Canoas ainda tem boas possibilidades de ultrapassar, porque o Rio de Janeiro pega o Cruzeiro na última rodada. Agora, para superar o Rio de Janeiro, o time comandado por Marcelinho Ramos não depende mais apenas de si. Terá de marcar 3 pontos na última rodada contra o São Bernardo e torcer por uma derrota por 3-0 ou 3-1 do Rio contra o Cruzeiro. Até acredito que seja possível o Canoas vencer o São Bernardo, até porque na temporada passada, com um time até que eu considero inferior a este, o Canoas foi lá e venceu por 3-0. No entanto, o Rio de Janeiro mostrou um crescimento muito grande, né? Um time jogando com muita vibração, vencendo o SESI. O que tu acha, Luciano? Será que dá ainda para o Canoas ultrapassar o Rio? Eu tenho minhas dúvidas, assim, depois dessa instabilidade aí que o Canoas mostrou, né? Ele vinha numa sequência de vitórias e de repente teve esse tropeço dentro de casa para um adversário teoricamente mais fraco. Vai ter que vencer, né? E depender desse resultado aí que também esse confronto aí favorece bastante o Canoas. Eu acredito que o Cruzeiro deve vencer. Só resta saber se o Rio de Janeiro vai fazer algum ponto que pode aí manter o Rio de Janeiro à frente do Canoas. Mas o importante é que o Cruzeiro também está na briga ainda pela liderança. Então esse pode ser um fator positivo em favor do Canoas. Verdade, o SESI perdeu a oportunidade de assumir a primeira colocação com essa derrota em casa para o Rio de Janeiro. E caso o Canoas roube o 5º lugar, enfrenta o Minas, aliás, enfrenta o Campinas. Não, recuperando, enfrenta o Minas se ultrapassar o Rio de Janeiro. E pega o Campinas se não conseguir. Hoje o adversário seria o Campinas, que até eu considero um adversário mais vencível, vamos dizer assim. O que tu acha, Luciano? Eu acho que qualquer um dos adversários ali da frente é pedreira, né? Quem enfrenta dificuldade com adversários assim, teoricamente inferiores, que nem o Canoas vem enfrentando, o que dirá com esses aí mais à frente, né? Melhores classificados. Mas sem dúvida que o Cruzeiro e o SESI são os adversários mais fortes, que devem inclusive chegar às finais da competição. Então eu considero o Campinas e o Minas aí praticamente no mesmo nível, um pouco, talvez o Minas um pouquinho melhor. Inclusive o Minas venceu uma das derrotas, se eu não me engano, do SESI na competição, que são 3, foi para o Minas, lá em Minas Gerais. O Minas tem essa característica, né? Ele joga bem contra os grandes, né? Inclusive, se a gente considerar o Canoas também um time grande, né? Afinal conta com jogadores bastante experientes.
O Minas, contra o Canoas, em 2 temporadas de existência do Canoas Vôlei, venceu os 4 confrontos, enquanto o Campinas perdeu 3 dos 4 jogos que fez com o Canoas. Inclusive nessa temporada, vitória de 3-2 aqui do Canoas e vitória de 3-1 lá do Campinas. Então, só que tem aquela situação, né? Um pássaro na mão ou 2 voando. Ou o Canoas encerra em 5º lugar e já garante uma campanha melhor que a do ano passado, mesmo sendo eliminado na primeira rodada dos playoffs, ou ele fica em 6º lugar e talvez tenha o sonho aí aumentado de chegar à semifinal da Superliga. Tem essa questão, né, Luciano? Termina em 5º e já se garante uma campanha melhor, ou termina em 6º e aumenta, vamos dizer assim, a esperança de passar para uma semifinal inédita? Eu acredito que, na verdade, vale chegar mais à semifinal, né? Se tiver que ser 6º para ter vantagem ali um pouquinho mais adiante, eu acho que vale a pena. Inclusive, sendo 6º, né? Caso passasse pelo 3º lugar, enfrentaria numa semifinal o 2º e não o 1º, né? Caso, se o Canoas ficar em 5º lugar. Mas falando do outro Canoas, né? Que também não teve sorte nem competência neste final de semana. Não foi a estreia dos sonhos do Canoas na divisão de acesso do Gauchão 2014. Longe disso. Em sua estreia na competição, perdeu para o Marau por 3-0. 2 gols do Rodrigão e um do Adilson, ex-Canoas. Eu e o Luciano estivemos lá acompanhando o jogo no Sade Schmidt e pudemos ver as dificuldades do Canoas nessa primeira rodada, né, Luciano? É verdade. Na verdade, assim, o Canoas começou um enfrentamento de igual para igual com o Marau, o que de certa forma surpreendeu, comparando a questão da idade das equipes, que o Canoas, né, Moreno, tem uma equipe bastante jovem, dá para se considerar sub-22, que era o atleta dos 11 que estava em campo, o mais velho, 22 anos de idade, daria até para jogar terceirona, né? E o Canoas ele fez um bom início, foi levando o jogo, assim, um jogo de alternâncias entre lá e cá em relação ao Marau, mas aí em 2 minutos aí 2 desatenções e acabou sofrendo 2 gols e aí o time se perdeu. Aí vem a questão da experiência, uma certa instabilidade, depois teve um jogador expulso, também fruto dessa inexperiência, e aí acabou sendo derrotado por 3-0. Até achei que foi um resultado em demasia, pelo que apresentaram as duas equipes nos 90 minutos, mas o Canoas pagou pela inexperiência e acredito que deve se reforçar aí, porque senão teremos um filme de terror igual que a gente viu ano passado. Verdade. O técnico Sedenir não considera que a baixa média de idade do time tenha influenciado no resultado. Ele colocou a culpa principalmente no preparo físico e no pouco tempo que teve para preparar o time. E apesar da distância, né, de 44 quilômetros Canoas-Campo Bom, o clube contou com um público bastante razoável na cidade. Cerca de 300 torcedores apoiaram o tricolor canoense, inclusive a barra universitária. Parece que o Sade Schmidt acolheu bem o Canoas, né? Apesar da derrota, a gente sentiu que o público foi ao jogo e deve ser assim nas próximas rodadas, Luciano. É verdade. Foi um clima bastante tranquilo, assim, de absoluta tranquilidade para acessar o estádio, nas arquibancadas. O Canoas, eu acho que se sentiu bem lá. Então, tranquilidade aí para mandar os próximos jogos e tentar recuperar aí na campanha. Verdade. E o time se reapresentou hoje à tarde no CEP e quem atuou ontem fez um trabalho degenerativo. O goleiro Rafael e o volante Leandro sentiram lesões e serão reavaliados. Depois do intervalo, vamos falar de Estância Velha, dupla Grenal, Gauchão Série A e divisão de acesso. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente. Um enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville.
Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras. Shields. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos, amigos, com Esporte na TV, que tem o apoio da Coca Esportes Assessoria em Comunicação. O site é www.coca.com.br. Coca com K no início e 2 Ks no meio. Voltamos então falando do Estância Velha, né? Outra equipe profissional aqui da cidade. Foram apresentados hoje os elencos das categorias Júnior e Juvenil do Estância, que este ano disputarão competições oficiais da Federação Gaúcha de Futebol. Primeiro, os jovens da Sub-20 se apresentaram no Centro Olímpico Municipal. Mais tarde, os da categoria juvenil estiveram lá se apresentando no Capão do Corvo. A competição júnior, caso o clube participe, inicia no dia 19 de março. Luciano, bastante importante esse elenco júnior do Estância, já que deverá servir de base para a equipe que vai disputar a terceirona, né? É verdade, ainda que pese a demora aí para a definição do técnico profissional e até do elenco, né? É bom aí para os atletas jovens, sub-20, que provavelmente serão aproveitados na sua maioria para disputar a competição. E é uma oportunidade excelente aí para esses jogadores. Bom também para a cidade, que de repente acaba revelando algum atleta, porque quando tem um investimento mais elevado, aí acaba trazendo jogadores de fora e sobra pouco espaço para os jogadores do município. E isso, nesse caso, tanto no Canoas como no Estância, não está acontecendo, né? Eles estão tendo bastante oportunidade aí de disputar jogos. Ontem eu estava acompanhando o Canoas, só para dar um exemplo. Tem só 2 jogadores vindo fora do estado, que é o Lucas Lima, do Rio de Janeiro, e o Diogo Bahia, que é de Salvador, né, na Bahia. O restante todo é gaúcho, inclusive com a grande maioria de Porto Alegre. E o mesmo, eu ainda não fiz esse levantamento, mas o mesmo deve acontecer, Moreno, com esse pessoal do Estância. Então, essa dificuldade financeira de trazer jogadores de mais cascudos, digamos assim, acaba favorecendo aí o pessoal da região, que deve ter oportunidade para disputar a terceira ano. E o Campeonato Gaúcho Júnior inicia já no dia 19 de março. Assim, o objetivo do Estância é estar preparado para assumir a vaga. Segundo Eliton Becker, né, o clube havia sido convidado e foi para o congresso técnico, mas chegando lá, teve uma surpresa. O São Luís de Juí, que primeiramente havia desistido da competição, voltou atrás em sua decisão e disse que irá participar. No entanto, o clube de Juí ainda não sinalizou a certeza de que irá disputar o torneio. Nós, lembrando, né, que já temos o Canoas garantido na competição. Mas a equipe profissional segue uma incógnita, né, Luciano? A competição inicia já no dia 23 de março e o Estância sequer apresentou o técnico, tampouco algum jogador. O que a gente pode esperar aí, já que o Canoas, né, também teve um período curto, mas ainda assim mais de um mês antes da competição, da estreia na competição, né? O Estância aí já tem 25 dias aí da sua estreia e ainda não tem nada, Luciano. O que dá para prever?
Dá para prever muita dificuldade já no início da competição, né? O que acontece com Canoas, a despeito da dificuldade financeira que os clubes têm, mas aí depois eles vêm para conceder entrevistas e se queixam da falta de tempo, da falta de preparo, mas é decorrência desse trabalho atrasado, né? Na montagem de grupo. Depois tem toda a preparação física aí que tem que restabelecer, tem que montar cronograma, tem que ajustar o grupo de jogadores que provavelmente vai ser avaliado, sempre tem um período de avaliação. Aí quando fecha o grupo e começa o trabalho, basicamente aí uma semana, 2, para realmente fazer um trabalho forte que é insuficiente para enfrentar uma competição difícil que nem a terceira divisão. Né? Eu conversava com o Elton Becker hoje à tarde, até questionando a ele sobre a demora do Estância se reapresentar, não só o profissional, mas como também a categoria júnior e juvenil, que deveriam já estar atuando, treinando, fazendo amistosos, e ele respondeu que o que mais está travando isso é a assinatura de um convênio do município, algo relativo também ao governo do estado, alguma verba aí que o Estância está esperando para a montagem do grupo e também para a contratação do técnico. Outra dúvida aí que há ainda, paira sobre o lado do Estância, é a questão do estádio. O clube ainda não sabe se irá poder jogar no Centro Olímpico Municipal ou se vai alugar o complexo esportivo da Ubra. Então, falando de gauchão, né, saindo da divisão de acesso da Terceirona, falando da primeira divisão, diante de um Novo Hamburgo fraco, né, em comparação às últimas temporadas, o Grêmio teve 2 estreias de luxo e um astro. O zagueiro Pedro Jeromel, que ainda não tinha jogado pelo tricolor, cavou o pênalti convertido por Barcos aos 7 minutos da primeira etapa e ajudou na defesa, com bom posicionamento e cortes precisos. Dudu, o atacante que jogava pela primeira vez na arena, aproveitou o belo passe de Barcos e marcou o segundo gol do Grêmio. O terceiro gol do tricolor saiu após linda jogada de Luan, que tocou para Barcos fazer o terceiro e último gol do tricolor. O Grêmio vem melhorando nos últimos jogos, né, Luciano? Com certeza. Eu mostrava preocupação aqui bem no início, principalmente naqueles jogos contra o Juventude e o Veranópolis, que eu tive possibilidade de acompanhar. Mas o Grêmio vem mostrando uma evolução bastante grande, principalmente do meio para frente, né? Com a revelação do Luan e agora a chegada do Dudu, que se mostrou uma boa alternativa aí de flanco, né? Uma jogada forte, um jogador habilidoso. Eu também confesso que não lembro assim muito dele na época da seleção brasileira do Cruzeiro, que saiu muito jovem para o exterior, mas fez uma atuação aí de luxo no sábado, encheu os olhos, mostrando que botou uma pulguinha atrás da orelha, aí uma dúvida na cabeça do Anderson Moreira, e uma dúvida boa, né, que todo treinador gosta. E o Grêmio aí teve a atuação do Dudu. Eu comparava o Dudu com o Vargas, né, tu até comentou isso, que eu tinha comparado até numa rede social o futebol dos dois, e até fisicamente se parecem bastante. Eu acho que agora com esse jogo na arena, acho que as previsões se confirmaram, né, acho que o Grêmio fez um bom negócio, se livrando, entre aspas, de um salário muito alto do Eduardo Vargas e trazendo o Dudu por um preço bem mais barato. Com certeza, né, Moreno? E o mesmo deveria acontecer com o Kleber, né? Eu acho que o ciclo do Kleber no Grêmio já encerrou, ainda mais aí com a aparição desses 2 jogadores aí, do Dudu, o acerto na contratação do Dudu e o Luan, e essa jovem revelação, um jogador que já vem se afirmando, já está deixando de ser uma promessa para começar a se afirmar, inclusive no time titular, apareceu bem. Isso também é um alento aí para jovens jogadores, né, que buscam oportunidades, porque o Luan estava no time sub-20, por isso que é importante estar sempre bem preparado, porque se o Grêmio não colocasse sub-20 para jogar o gauchão, nós não teríamos o Luan participando da Libertadores da América. Então, nesse sentido aí, para a dupla Grenal é importante, né? Verdade, jogadores aí jovens que não teriam oportunidade aparecendo no gauchão e sendo aproveitados pelos grupos profissionais, tanto de Grêmio como de Internacional. Agora, Luciano, mais uma de Grêmio. Se tu fosse o Anderson Moreira, o que tu faria? Escalaria o time que venceu com bom futebol nacional na estreia fora de casa, mantendo os 3 volantes, com Edinho, Ramiro e Riveiros e apenas o Zé Roberto na articulação, com o Luan e o Barcos na frente, ou colocaria o Dudu sacando um dos volantes? A primeira coisa que eu ia fazer, se eu fosse o Anderson, é começar a pensar o que eu ia fazer com o salário dele. que é bem melhor do que o meu. Mas em relação ao time, né, eu acho que na cabeça do Anderson, pensando como o Anderson, ele não deve ter dúvida nenhuma, ele vai com o time que foi a Montevidéu e que ganhou do Nacional. Porque são os 2 parâmetros que ele tem. Ele tem a comparação com o time do Novo Hamburgo, né, que foi com um time mais ofensivo ali, e tem a comparação com o time nacional, jogando fora de casa, um time de tradição, um jogo mais pesado fisicamente.
e o Grêmio fez um bom enfrentamento. Então eu acho que na cabeça do Enderson ele já tem essa convicção de que vai com aquela primeira formação, né, com os 3 volantes ali, com uma linha de 4 à frente do Edinho e o Barcos na frente, porque muitos pensam que o Luan é um atacante, inclusive quando fazem a escalação do time colocam num 4-4-2, mas eu entendo que o Luan é um meia. Florianópolis. Antônio Davi Farina, ontem à tarde. Soares, aos 9 minutos de jogo de cabeça, fez o único gol da partida. E o Internacional, Luciano, já indo além do jogo, né? Mas a opção da direção colorada, que não tem outra competição pela frente, como o Grêmio, que disputa a Libertadores e precisa sim poupar jogadores devido ao excesso de jogos, mas o Inter tem só o Gauchão. Tu acha certo ficar poupando, jogando o time, uma hora um time, outra hora outro? Não, na verdade eu não acho certo. Eu já tinha, quando eu vinha pensando o que falar sobre o Internacional, esse é um aspecto que eu iria abordar, né? O Internacional, estranhamente, né, eu acho que um dos principais atributos de um bom time de futebol é o entrosamento. O Internacional está abrindo mão da oportunidade de colocar o time para jogar. A estreia na Copa do Brasil é só em março, no dia 12, se não me falha a memória, contra o Remo, e o Internacional está poupando o time. O Grêmio, que tem a Libertadores, uma competição mais forte, acaba botando o time, aproveitando o gauchão para entrosar. O Grêmio, é verdade, jogou contra o Novo Hamburgo, não com todos os atletas, mas jogou com um time de melhor, preservando os que estavam desgastados fisicamente. Ao contrário do Internacional, né, que deu uma folga para os jogadores. Aí depois se queixa que não tem tempo de treinamento, não consegue entrosar o time, mas aí quando tem oportunidade, né, depois poderia jogar e depois tem todo o período aí de treinamento físico para fazer, não haveria problema nenhum em relação ao desgaste. Então, não sei, teria que procurar aí de repente a parte física do Internacional, aí procurar um esclarecimento. E o check-in para o jogo contra o Brasil de Pelotas, quarta-feira, 22 horas, está encerrado. O jogo válido pelo Gauchão terá a presença de 10 mil colorados e valerá como segundo evento teste da FIFA. Através do site www.internacional.com.br/check-in, tudo junto, os torcedores do Inter poderão imprimir o voucher para a partida. E tem uma questão polêmica relativa à torcida do Chavante, né, Luciano? É verdade, hoje à tarde a gente estava ouvindo essas questões. O Brasil a torcida do Brasil reclamando que teve só 250 ingressos à disposição, sendo que o Estatuto do Torcedor pede 10% dos ingressos disponibilizados. Como foram 10 mil ingressos, 10 mil acessos ao estádio, o Internacional alega que os ingressos não foram vendidos, né, que foram disponibilizados vouchers para o torcedor, mas aí, questão de justiça, eu acho que não teria problema nenhum, nem por questão de segurança, dar um pouco mais de ingresso torcedor do Brasil de Pelotas, que já por tradição sempre traz um número aproximado aí de torcedores de Porto Alegre. Direção Colorada se especializando em passar cachorro em todo mundo, né? E a rodada do Gauchão teve ainda Juventude 2, São José 0, que jogaram no sábado, além do Grêmio 3, Novo Hamburgo 0, Pelotas 2, São Paulo 1, Cruzeiro 2, Passo Fundo 2, Veranópolis 1, Inter 0, jogo que a gente falou agora, Aimoré 1, Brasil de Pelotas também 1, Esportivo e Lajadense 2-2 e São Luís 0, Caxias 1. Alguns destaques dessa rodada, Luciano? Acho que o detalhe mais importante dessa rodada é que ela contou com 4 estreias de treinadores, né? E uma que ocorreu hoje, né, que foi do Benhur Pereira, que assumiu São José de Porto Alegre, que poderia até ter assumido ontem, mas deixou para essa segunda-feira. E analisando jogo a jogo, assim, então Juventude na vitória de 2-0 sobre o São José no sábado, teve a estreia do Roger Machado, ex-lateral esquerdo e ídolo do Grêmio. Primeira vitória em casa do Juventude, né, um detalhe importante, que agora tem o Caju no jogo atrasado da sexta rodada. Então a vitória do Grêmio por 3-0 sobre o Novo Hamburgo. Destaque no Novo Hamburgo, me lembro, assistindo a partida pela internet, o Luiz Henrique, né, só um detalhe, que foi aquele que deveria ter sido expulso no jogo internacional, que ficou conhecido pela violência que ele aplicou na partida. Ele saiu, ele já havia dado uma entrada forte, levou um cartão amarelo no primeiro tempo da partida contra o Grêmio e foi substituído no intervalo, né?
A vitória do Pelotas de 2-1, com gols 48 do segundo tempo nos acréscimos. Aí também tivemos a estreia do Luiz Carlos Barbieri no comando do Pelotas. O Pelotas aí que deu uma respirada, né? Ele que está brigando para fugir do rebaixamento. O Veranópolis tirou a invencibilidade do Internacional. A gente falou aqui só de Internacional, mas é importante lembrar o bom trabalho que o Julinho Camargo vem fazendo à frente do Veranópolis, que já vem uma flauta aí para os colorados tocar nos gremistas, que o Veranópolis vem se transformando na segunda força aí do Rio Grande do Sul. E porque já desde 2008 o Internacional não consegue vencer o Veranópolis lá na Serra, né? Então já é uma dificuldade aí tradicional que o Inter vem demonstrando. O Benhur Pereira, então, que assumiu o comando do Cruzeiro nessa segunda-feira. Cruzeiro que empatou em 2-2 com o Passo Fundo num jogo bastante tumultuado. O Passo Fundo sofreu um pênalti aos 45 do segundo tempo, que foi só batido aos 50, com a expulsão do Luiz Carlos Vinck, que reclamou bastante. Eu não tive a oportunidade de ver imagens, então... Eu vi a imagem, Luciano, e não foi pênalti. Tu acredita que não foi. E tivemos um pênalti também, claro, no jogo em favor do Internacional, que não foi marcado. Foi marcado e o juiz voltou atrás, né? É, verdade. Bom, mas na divisão de acesso tivemos, além do jogo do Canoas, que perdeu em casa para o Marau, União Frederiquense 1, Santa Cruz 2, Santa Cruz que é o próximo adversário do Canoas, Tupi 0, Cerâmica 1, Inter de Santa Maria 1, Glória 0, Avenida 1, Ipiranga 2, Parambi 1, Nova Prata 1, Santo Ângelo 1-0 no Rio Grandense Santa Maria e Rio Pardense 0, Brasil de Farroupilha 2. Para encerrar, Luciano, algum resultado que tenha te chamado a atenção nessa rodada? Antes eu fui atropelado aqui pelo apresentador e ficaram faltando 3 jogos da divisão principal do Gauchão, que é o empate do Esportivo com o Lajadense 2-2. O Lajadense chegou a abrir 2-0 e cedeu o empate. E a estreia do Hélio Vieira no comando do Aimoré, justamente contra o Brasil de Pelotas, numa equipe que ele tem grande identificação, no empate 1-1. O Aimoré também marcou aos 46 do segundo tempo, o que acabou tirando ele da zona da degola, né? E o São Luís, mais uma vez, perdendo de 1-0 aí para o Caxias, que também teve a estreia do Beto Campos. Em relação à segundona, Moreno, que é a divisão de acesso, na verdade, o que me chamou a atenção foi a vitória de 5 equipes fora de casa, nos 8 jogos. Um empate apenas, que foi Panambi e Nova Prata, e duas equipes venceram em casa, que foi o Inter de Santa Maria, que derrotou o Glória por 1-0, e o Santo Ângelo, também por 1-0, venceu o Rio Grandense Santa Maria. E essas vitórias, essas 5 fora de casa, já mostram a força dessas equipes, que são tradicionais, como o Brasil de Farroupilha, que há horas já vem rondando aí, e agora com o Suca, eu acho que é um forte candidato a conseguir o acesso, na minha opinião. O Marau, que venceu o Canoas. Particularmente, eu não vi grande coisa no Marau. Eu acho que destacaria o Adilson e o Rodrigão. O Adilson, jogador do Canoas no ano passado, muito bom tecnicamente, visão de jogo, um jogador com capacidade para o drible, para o arremate. Então, mas eu acho que como equipe assim não deve surpreender. O Cerâmica, que o ano passado estava na primeira divisão. O Santa Cruz também venceu fora, e o Ipiranga, os 2 próximos adversários do Canoas, que eu acho que o Canoas vai enfrentar grande dificuldade, porque esses 2 adversários vêm forte, que é o Santa Cruz, que tem sempre um bom investimento ali da região, né? E o Ipiranga, que tradicionalmente sempre faz boas competições e certamente vai voltar à primeira divisão nas próximas temporadas, se não for nessa. Ressaltando que o jogo do Inter de Santa Maria contou com uma presença superior a 5.000 pessoas no estádio Presidente Vargas. Só 2 notícias aqui para encerrar o Esporte na TV dessa segunda. O jogador Adriano Gabiru, o herói do título mundial do Inter em 2006, está de volta ao Guarani de Bagé, que será adversário do Estância Velha na Terceirona. Então, teremos Adriano Gabiru nos campos de Canoas. E hoje o Filipão convocou os últimos 3 jogadores para um amistoso com a África do Sul. São eles o Fred e quem são os outros 2, Luciano? O Jô, né, o atacante, e também do Atlético Mineiro, e o goleiro Jefferson do Botafogo. Né? Perfeito. Fechando aí praticamente, acho que a lista que vai para a Copa do Mundo já está começando a fechar, salvo se tiver alguma lesão, né? Tentei pegar o Luciano e não consegui. Sempre bem informado o nosso jornalista Luciano Gasparini, a quem eu agradeço a presença aqui. E ele volta na quinta-feira para a gente bater um papo aí sobre o jogo do Grêmio na Libertadores e o jogo do Inter no Campeonato Gaúcho. Muito obrigado, Luciano, e boa noite. Valeu mais uma vez, muito obrigado. É sempre uma satisfação estar aqui contigo na segunda-feira. Voltamos na quinta e, em princípio, a partir da outra quinta-feira, daí o Sidney Jesus deve estar presente. E aí assume o posto nessa quinta-feira. Tá certo, Luciano, muito obrigado. Obrigado a você também pela paciência com a gente aqui no seu Esporte na TV. A gente volta amanhã às 20 horas
com o Luiz Tavares, da Liga Canoense de Futebol. Boa noite e até lá!